E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Pode se assentar. Glórias a Deus. Meus irmãos, Lucas, ele escrevendo este capítulo aqui, estes versículos aqui que nós lemos, ele começa então a falar de Jesus Cristo, que estava caminhando junto ao lago de Genezaré. Em outras passagens vai falar para nós que era o mar da Galileia. O que eu quero dizer nesta noite, que aonde Jesus chega, aonde Jesus está, algo diferente acontece. Notemos que o texto vai falar que havia ali então uma multidão que esperava receber algo, não somente o alimento espiritual, mas também o alimento físico. E Jesus Cristo, então, chegando ali, ele depara com Pedro, Simão, Pedro e André. E ali, então, ele entrando naquele barco, talvez Pedro, ele até indagou, mas o barco é meu. Tudo indica que Pedro era, então, o líder ali daqueles pescadores. Então, ele entra naquele barco e fala para Pedro: empurra o barco, sai da terra, empurra um pouco para dentro da água ali. E a Bíblia diz que Jesus, então, ele entrando naquele barco, ele começa a ensinar a multidão e a pregar a palavra do Senhor. Aí está o segredo, é ouvir a palavra do Senhor. Mas eu começo a imaginar ali Pedro fazendo então aquela força ali, empurrando o barco para dentro da água. Mas Pedro, na sua mente, eu fazendo uma conjectura aqui, eu imagino Pedro pensando assim: mas eu vou empurrar o barco que é meu, e esse homem, Jesus, é bem verdade que Pedro, ele já havia ouvido falar de Jesus por intermédio da pregação de João Batista. Nós vemos que logo no começo ali do Evangelho, Mateus também relata, Evangelho de João, Lucas, Marcos, relata ali que logo no começo do ministério de Jesus Cristo, então ali veio Pedro, aliás, veio João Batista pregando a palavra do Senhor no deserto. Então Pedro, João, Tiago, que eram filhos de Zebedeu, André, irmão de Pedro, havia então ouvido a palavra do Senhor, mas Pedro ali, eu imagino que ele não estava nem aí. E Jesus pregando a palavra, ele estava preocupado com os peixes, talvez. Por quê? Porque ele era pescador, e ali havia uma multidão que havia, e Pedro havia pescado a noite inteira. O texto vai falar aqui que Pedro, ele falando com Jesus, após Jesus ter pregado para aquela multidão e ter ordenado, então, que Pedro remasse o barco para o mar alto. E Pedro, então, ali, ele indaga com Jesus, ele pergunta, ou ele fala para Jesus. Quando Jesus dá uma ordem, então, a Pedro, lança a rede. E Pedro, então, ele disse assim: mas, Senhor, tendo pescado a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lavando as redes, o
que traz para nós, o ensinamento para nós, é que Pedro, então, e os outros ali que estavam com eles, havia desistido de pescar, porque eles não pegaram nada. Eu creio que nem um lambari, um peixinho, não pegaram nada. Então ali eles estavam, havia desistido de pescar. Mas quando Jesus ordena, quando Jesus manda, eu e você possamos fazer, ou façamos, porque Ele se encarrega de nos dar vitória. Então a Bíblia vai nos dizer que Pedro, quando ele lança a rede ali, a Bíblia diz que aquela rede saiu cheia de peixes. Notemos que ali tinha outros barcos, não eram somente 2 barcos, mas havia outros barcos ali. A Bíblia vai dizer então que ele acena para seus companheiros: vem aqui nos ajudar, porque é muito peixe. Mas o que eu quero vos dizer com esta palavra é que Jesus então ali, ele ordena a Pedro: rema, vai para o mar alto. Pedro então começa a fazer força. Na época não existia motor nos barcos. E Pedro então ele começa a remar, vai para o mar alto, e quando ele lança a rede novamente, ele faz força, lança a rede, faz força para tirar a rede. E quanto de nós, muitas das vezes, nós queremos algo da parte do Senhor, quantas das vezes nós queremos algo e queremos subir naquele degrau lá de cima, e tem degraus para nós subirmos. Quando nós olhamos para a Bíblia, no Gênesis, no capítulo 28, nós vamos ver o relato de Jacó ali, quando ele tem um encontro com o Senhor. A Bíblia vai dizer que ele havia dormido ali após a caminhada, ou na caminhada que ele estava fazendo. E ali o Senhor, ele teve uma visão quando ele dormia. Ele pegou uma pedra, usou como travesseiro, e ali então ele teve um sonho, uma visão. Ali o Senhor lá no final da escada, e anjos que subia e descia. Isso que traz para nós é que nós temos que subir degraus para alcançarmos o que nós precisamos, o que nós queremos. Mas o texto vai nos dizer aqui que Pedro, então, ele fala para Jesus, aqui no final do capítulo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu não sou digno. Porque entrou uma dúvida no coração de Pedro, então. Mas Jesus ordenou: faça, lance a rede, porque a Bíblia diz que quando ele lança a rede, então ele tirou a rede cheia de peixes. Quantas das vezes Jesus tem mandado, tem falado para nós: faça isso? Aquilo que aos nossos olhos, a ótica humana, muitas das vezes nós achamos que não iremos conseguir. Muitas das vezes o lugar, o momento, a hora, aleluias, mas o tempo é dele, é ele que manda, é ele que ordena. Quando nós achamos que não tem jeito, eu não sei o que você nesta noite está precisando. Talvez você está precisando de uma cura, talvez você está precisando de um milagre para um ente querido, alguém da tua família. Talvez você está clamando, orando para alguém da tua família. Mas eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, algo diferente vai acontecer lá no lar, algo diferente vai acontecer lá no teu lar, aleluias, aleluias. Se por algum motivo, talvez você está com o coração triste, você adentrou aqui nesta noite com o coração triste, mas Jesus Cristo está aqui, aleluias. E aonde Jesus chega, Ele é o dono, Ele que manda, aleluia, Ele manda nas nossas vidas, aleluia. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não mandamos na nossa vida, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, aleluia. E tudo que nós fazemos, quando está na direção do Senhor, eu tenho certeza que dá certo, sim, aleluia. Ainda que com nossos olhos nós achamos que não vai dar certo. Oh, levantou, camandou, levante, camachai.
Meus irmãos, eu estava ouvindo acerca dos testemunhos. Se eu for falar de testemunhos, eu estava até comentando com o presbítero Gilmar. Só em obras aí eu caí mais de 10 vezes. Caí do telhado, caí da laje. Uma certa feita, eu vou contar uma aqui para os irmãos verem como Jesus... Uma certa feita eu estava amarrando uma viga, eu estava numa escada, tinha chovido. E a escada estava assim, tinha uns ferros. Ali de ponta, ali uns arranques para a escada. Quem trabalha com obra entende, vai entender isso que vou dizer agora. E aí, então a escada escorregou ali, eu pulei para mim não cair em cima do ferro, com o corpo em cima do ferro. Na época eu não usava cinto, hoje eu uso. O ferro entrou no vão aqui, ó, na minha calça aqui, ó, saiu aqui, ó. Furou, saiu aqui na perna, aqui, ó, nem relou na pele. Aleluias. Porque eu sou bom? Não, porque a misericórdia do Senhor é conosco. Porque a misericórdia do Senhor, aleluia, ainda que nós abusamos muitas das vezes, ainda que muitas das vezes nós não vigiamos em algumas coisas que nós fazemos. Uma certa feita, irmãos, eu estava com uma dor aqui no braço, eu não podia nem levantar o braço. Fui ao médico, o médico falou, vou te dar um remédio para amenizar, porque isso daí é bursite, certamente, e não vai ter solução. Certamente o Senhor vai tomar remédio por muito tempo. E cheguei em casa, fui conversar com o Espírito Santo de Deus, comecei a conversar, Senhor, mas eu não posso ficar com essa dor, eu preciso te adorar na igreja. Por isso que eu levanto a mão hoje, eu começo a adorar ao Senhor. Quando eu sentei ali, quando eu comecei ali, falei, Senhor, mas eu preciso ser curado desse braço. O Espírito Santo falou para mim, apenas adore. Adore. Comecei a levantar as mãos. Eu comecei a levantar as mãos e falei, Senhor, o Senhor é bom. O Senhor me resgatou. O Senhor me tirou do lamaçal do pecado, não foi por um acaso. Eu estou aqui nesta noite, não é por um acaso. Você está aqui nessa noite, não é por um acaso. Aleluia. Então, quando eu comecei a adorar ao Senhor, eu saí daqui, procurei a dor sumiu. Aleluias. E com tudo isso, vários livramentos em trânsito e outros livramentos que o Senhor tem me dado. E o Senhor tem te dado também. Muitas das vezes você nem viu, nem percebeu, mas o Senhor já te livrou. Aleluia, o Senhor mudou o caminho, mudou a direção. Esse Jesus Cristo que nós pregamos, que nós falamos, Ele está aqui nesta noite. Todos nós que estamos aqui, aleluia, não é por um acaso, nós estamos aqui, aleluia, porque nós acreditamos no poder do Senhor. Nós estamos aqui, aleluia, porque Ele nos resgatou. Muitas das vezes aquilo que a sociedade olhava, muitas das vezes para aquele que a sociedade olhava, olha hoje, muitas das vezes que está aí fora, acredite, continue clamando, aleluia, porque Ele resgata. Ele é especialista em mudar destino, Ele é especialista em mudar situação, Ele é especialista em trazer solução, aleluia, e quando Ele fala, Ele cumpre. Se Jesus prometeu, Ele cumpre na tua vida. Aquilo que Jesus Cristo prometeu, Ele cumpre, basta você acreditar, aleluia. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos fala para nós que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, por isso que nós devemos o adorar em espírito e em verdade. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, aquilo que a irmã não consegue fazer, aleluia, mas Jesus Cristo pode, aleluia, mas nós temos que estar na posição para receber aquilo que Cristo tem para nós, aquilo que Jesus Cristo tem a fazer para nossas vidas, aleluia. Talvez os discípulos do Senhor não entenderam nada quando eles viram Jesus Cristo, então mandando, falando, dando a ordem, eles não entenderam nada. E aquela multidão que estava ali, quando Pedro, Tiago, João e André seguiram a Jesus Cristo, então ficou ali aquela multidão. Pedro e os demais discípulos deixaram as redes, os peixes, tudo que eles tinham, e seguiram Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós olhamos o Evangelho de João, no seu capítulo de número 6, vai nos falar assim, no dia seguinte, no dia depois do milagre. Quantas das vezes nós temos tendência, muitas das vezes, esquecer aquilo que Jesus fez nas nossas vidas.
é o único capítulo que eu vejo escrito no dia seguinte, depois que Jesus havia transformado os 5 pães e 2 peixinhos, ali havia multiplicado, aconteceu o milagre da multiplicação. A Bíblia diz que quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados. Aleluias. E logo após esse milagre aí da multiplicação, eles estavam dispersos. E quantas das vezes decantando, mantura, camacei, aleluias, aleluias, por tantas coisas temos deixado Jesus Cristo, por tantas coisas terrenas, muitas das vezes, nós temos que, Jesus falou, empurra o barco, sai da terra, as coisas terrenas, empurra o barco para dentro da água. Foi ali então que Jesus começou a pregar. Quantas das vezes nós temos que sair das coisas da terra, quantas das vezes nós temos que estar olhando mais para o céu, para as coisas do céu, para as coisas do alto, aleluias. As coisas terrenas nos prendem muitas das vezes. Em Daniel, no seu capítulo de número 12, versículo 4, está dizendo assim: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicaria. É um grande sinal. Hoje foi falado aqui pela manhã na escola dominical. Este é um sinal forte da vinda do Senhor. Quantos estão preocupados em conhecer, estão preocupados em fazer algo aqui na terra, preocupado com a ciência e conhecer mais e mais? Quantos estão preocupados? E nós, como igreja do Senhor, nós temos a palavra do Senhor que é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós, aleluia, adoramos aquele que nos fortalece, aquele que nos dá vitória, aquele que nos dá força, aquele que nos dá sabedoria. E o Espírito Santo está aqui nesta noite. É Ele que nos dá direção, é Ele que nos ensina. Se nós abrimos a nossa boca e falamos da palavra do Senhor, é porque Ele nos ensina, é porque Ele nos capacita. Ai de mim se não fosse Jesus Cristo na minha vida. Ai de mim se não fosse Jesus ter me resgatado. Ai de você, muitas das vezes, se Jesus Cristo não tivesse te resgatado, te tirado do lamaçal do pecado. Pelo que muitos não entendem, muitos, aleluia, nós falamos de Jesus Cristo, as pessoas dizem assim para nós: mas o que Jesus vai me dar? Há uma estratégia do nosso adversário, muitas das vezes, para enganar, dando coisas, por exemplo, abrindo porta que parece que muitas das vezes aqui na terra é de Deus, muitas das vezes não é, dando coisas que muitas das vezes as pessoas, isso é de Deus, mas não é, muitas das vezes. E quando nós chegamos, aconteceu comigo de eu evangelizar, a pessoa me falar assim: mas o que Deus vai me dar? Vai te dar salvação. Vai me dar salvação. Aleluia. E Jesus Cristo, Ele está à porta. É por isso que no Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta, está escrito: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa. Ele bate a porta e chama, aleluias. Só que nós precisamos ouvir a voz do Senhor nos chamando, aleluias. Ele está batendo a porta, Ele está chamando, Ele está me chamando, Ele está te chamando, Ele está chamando aqueles que estão lá fora, aleluias. E quando nós atentarmos para a palavra dEle, quando nós começarmos a ouvir o que Deus tem a falar conosco, quando nós olhamos para a Bíblia, Mateus 24, nós iremos encontrar 20 sinal da vinda de Jesus Cristo. Jesus estava no Monte das Oliveiras. Ele fala para os seus discípulos:
Ele começa relatando ali o primeiro sinal, o sinal do engano. Ele começa relatando ali 20 sinais de Mateus 24. Jesus está às portas. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para buscar um povo lavado, remido com o sangue de Jesus Cristo. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que Deus deu um único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. E nós queremos morar no céu. Ainda com as nossas falhas, ainda com os nossos pecados, mas nós necessitamos da misericórdia dEle. É por isso que Ele se entregou na cruz do Calvário, por nós, por mim e por você. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Ele amou o mundo de tal maneira. Tal maneira, nós não conseguimos explicar. Não tem explicação. Há uma dívida impagável. E o que Ele quer de nós é o quê? Obediência. Retidão. Caminho reto. O profeta Abacuque, ele escrevendo, se não fala na memória, no seu capítulo 13, ele fala: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Tudo que é no começo, quando nós começamos, muitas das vezes, se começar a vir um vento, a tempestade, se nós entrarmos em um barco e começar a tempestade, logo no começo, nós vamos pular fora. Mas quando está no meio, está mais perto para chegar do que voltar. Aleluias. Essa é uma palavra de reflexão. Essa palavra fala comigo. Na verdade, eu tinha escrito aqui, folha aqui, tem outra folha escrita aqui. Mas não é isso que Deus quer. Se eu pegar uma folha e começar a ler, nada contra. Eu não consigo. Para mim é mecanizado se eu for fazer isso. Então eu vou falar aquilo que o Espírito Santo manda. E muitas das vezes a palavra do Senhor é até exortativa. Mas ela nos exorta. Antes eu lia a Bíblia, eu começava a pular. Isso aqui não é para mim, eu não vou ler isso aqui. Vou ler só palavras de promessa. Quando nós começamos a olhar para a Bíblia, ali desde os profetas maiores aos profetas menores, profetizando acerca da vinda de Cristo. Quando nós olhamos ali, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, profetas maiores. É bem verdade que Lamentações foi Jeremias que escreveu. Aí quando nós começamos a falar dos 12 profetas menores, ali nós vemos que todos eles profetizaram acerca da vinda de Cristo, falando para Israel, falando para a nação de Israel, aleluia, para eles se atentar para as coisas de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, na época dos juízes, todas as vezes que o povo parava ali para ouvir Deus falar, para ouvir aquele juiz, que Deus levantava, Deus operava, Deus fazia algo, mas quando eles viravam as costas, Deus então permitia que os inimigos invadissem, fizesse algo ali, saqueasse, tomasse aquilo que eles tinham. Aleluias. Então esta é uma palavra que para os nossos dias não é diferente. Quando eu atento para as coisas de Deus, eu tenho certeza que Deus ele está cuidando. Deus ele está cuidando de cada um de nós. Aleluias. Algo que pega muito nos dias de hoje, por exemplo. Aleluia. O Espírito Santo tem falado comigo acerca do perdão. Muitas das vezes, a nossa petição, quando nós pedimos perdão, não é com sinceridade. Muitas vezes nós pedimos perdão, não pedimos com sinceridade. Aleluia. Aqueles que liberam o perdão, precisa ser sincero. Aquele que pede também. Senão fica um perdão assim. Me perdoa em nome de Jesus, está perdoado. Mas não esqueceu. É diferente, é assim, não esquece quem perdoa. Aliás, o perdão não é como Deus. Deus, ele perdoa. A Bíblia diz que ele joga no mar de esquecimento. Mas nós não esquecemos. Mas o perdão precisa ser pedido com sinceridade. Não tem como nós termos comunhão com o Senhor muitas das vezes, porque nós temos algo para nos consertar.
A palavra do Senhor nos diz assim que se nós tivermos algo contra nossos irmãos, contra o nosso irmão, nós temos que deixar ali embaixo para depois adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor não é somente louvar. Adorar ao Senhor, aleluias, é orando. Adorar ao Senhor é louvando. Adorar ao Senhor é pedindo perdão. Princípio. Aleluias. Aleluias. Irmãos, quero fazer uma oração para a igreja. O senhor permite, pastor? Por favor, vamos fazer uma oração. Como o Espírito Santo de Deus falou comigo, há pessoas nesta noite, eu não sei o motivo, Deus sabe, porque Ele conhece, Ele sonda cada coração que adentrou aqui triste, o coração triste. Talvez por algo que você almeja, que você não alcançou ainda, mas em nome de Jesus Cristo, nesta noite, acredite, creia e adore a Ele, somente a Ele, porque Ele pode fazer na sua vida. Ele pode te surpreender. Amém? Coloque a mão no teu coração, apresente ao Senhor aquilo que você precisa, aquilo que você quer para a tua vida. Fale com Ele. Ele sabe, Ele sonda, Ele é onisciente, é onipresente, é onipotente. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, ó Deus, a tua igreja. Senhor amado, o Senhor conhece, sonda cada coração nesta noite. Senhor amado, ainda com as minhas falhas, Senhor. Portanto, ó Deus, mais uma vez, Senhor amado, eu quero, Senhor, lhe pedir, Senhor, vitória para esta irmã. Eu quero lhe pedir, Senhor, vitória para este irmão, Senhor. Aqueles que precisam, Senhor, do milagre da cura. Aqueles que, Senhor amado, está orando para um ente querido, Senhor, para alguém da família, para um amigo, ou aquele que está orando, ó Deus, para alguém que se encontra, Senhor amado, internado. Senhor amado, que o Senhor neste momento possa, Senhor, estender as tuas mãos e continuar com as tuas mãos poderosas estendidas, Senhor, nos dando vitória para os jovens, ó Deus, dando vitória, ó Deus, para os adolescentes, Senhor, cuidando, livrando, protegendo todos os momentos, Senhor. Ainda, Senhor amado, com as minhas falhas, Senhor, mas eu venho, Senhor amado, lhe pedir, Senhor, a tua proteção, Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa continuar, ó Deus, nos abençoando, nos dando vitória, entrando, Senhor, com a solução nas causas, Senhor. Senhor, que por esses dias, Senhor amado, algo, Senhor, venha acontecer, para que o teu nome, ó Deus, venha a ser ainda mais glorificado, Senhor, nesta terra. Senhor, nós somos representantes do teu reino, nós somos representantes, Senhor, do céu. Oh Deus de poder e santo, nós estamos aqui para buscar, Senhor, primeiramente as coisas, Senhor, do céu. Senhor amado, buscar o teu reino, o reino de amor, o reino de esperança, Senhor, de fé. Senhor amado, quando nós falamos do teu reino, nós falamos de perdão. Quando nós falamos do teu reino, Senhor amado, nós falamos, ó Deus, de esperança cada vez mais nas nossas vidas, Senhor. Assim, Senhor amado, eu lhe peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você sentar em nome de Jesus.